Vamos lá então. Então, quando você foi comprar, como é que é o processo? Você começa procurando quais são os sites que o pessoal procura, como é que funciona, como é que é o contato, corretor lá, como é que ele te atende, para o pessoal entender a realidade dos Estados Unidos. Tem sim dois sites que são muito bons em consolidar todos os imóveis disponíveis. Seja muito bem-vindo ao Flippercast, o podcast que fala de mercado imobiliário e outros assuntos mais. A gente sempre tenta agregar, trazer vários assuntos para trazer para você mercado imobiliário de uma forma leve, fácil de compreender, gostosa de aprender. E hoje temos aqui um convidado muito especial. Importei um convidado aqui para vocês hoje. Ele que é engenheiro, fez MBA na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e hoje é diretor de um banco de investimento em Nova York, Thiago Saito. Estamos aqui com o Thiago Saito. E aí? Se apresente para a galera, o pessoal te conhecer. Fale um pouquinho de você. Primeiro, né? Essa história de engenheiro que foi fazer MBA nos Estados Unidos. Pois é. Como é que foi isso? Conta isso aí para a galera. Valeu, Carlos. Obrigado a todos. Obrigado pela presença também, por estar aqui. Então, engenheiro e cansado lá atrás, em 2012, 2013, de ganhar mixaria no Brasil, sei lá, 6, 7, 8 mil reais. Aqui muitos ganham menos que isso. Não progredir na carreira, politicagem, carreira brasileira, talvez insatisfeito com o país, segurança, morava em São Paulo também. E eu falei, como é que eu posso chegar um dia a ser um executivo? Como é que eu posso chegar um dia a ser um grande empreendedor, empresário, um consultor, um banqueiro, né? Isso que eu tinha, esse era o meu sonho. E eu falei, cara, olhando o alto escalão das grandes multinacionais, até o próprio CEO da empresa que trabalhava, o CFO e o board, o conselho das empresas, comecei a perceber que quase todo mundo ali, 70%, 80% das pessoas tinham um MBA. Mas não é o MBA brasileiro que a gente conhece. Que é pós-graduação, né? É a pós-graduação. Aqui você fala assim, vou fazer MBA. A pessoa vai te perguntar, MBA no quê? MBA em gestão empresarial, MBA em marketing, MBA em finanças, que é uma pós-graduação. Então, o MBA brasileiro é uma pós-graduação. Você ganha um certificado e você especializa em algo. O MBA americano, o original, é um curso de 2 anos integral. Então, ele está a nível de mestrado, você se forma como mestre. Então, ele é muito diferente, porque ele é para abranger o seu conhecimento. Então, você se torna primeiro um generalista, você conhece um pouco de tudo. Então, o primeiro ano do curso, você aprende tudo de administração. Economia, marketing, finanças, contabilidade, estatística, tudo. Em 1 ano. Então, tudo que uma pessoa vê no curso de graduação aqui de ADM, você vê em 1 ano. E aí sim, no seu segundo ano, você meio que especializa numa área que você quer ir e você escolhe eletivas, né? Classes, aulas eletivas para especializar. Então, é muito diferente o MBA brasileiro do americano. É claro, é muito diferente o que você precisa ter e o que você precisa fazer para entrar no programa. Não é que nem um MBA brasileiro, que você paga e entra, né? É uma faculdade que você paga e entra. Não, você tem que se preparar, tem que fazer provas, um monte de coisa para entrar. Então, foi mais ou menos esse o cenário lá atrás, ambição, insatisfeito, crescimento do Brasil, carreira que eu tinha uma carreira boa, mas queria mais. E aí você modelou pessoas que chegaram aonde você queria chegar para ver. E assim, e o Thiago, eu conheço o Thiago há muito tempo, né? Quantos? 30 e poucos anos já, 33. 33, a gente tá velho já, né? 33 anos eu conheço o Thiago já. Então eu sei muito dessa obsessão dele mesmo de olhar e falar, o que eu preciso fazer, o que eu... E às vezes, para quem não sabe, né, você fazer um MBA em Cornell, que faz parte lá da Ivy League, faz parte, né, que são as principais universidades americanas, mas do mundo, né, quando você coloca assim. Então, você entrar lá para fazer isso não é fácil, não é qualquer um que consegue entrar. E ele se dedicou aí por quantos anos foi estudando para você conseguir entrar no MBA em Cornell? Assim, foram 3 anos de planejamento, executando e parando, indo e voltando, 3 anos, e 1 ano intensivo. No último ano eu falei, ou vai ao racha. Foi 1 ano intensivo, estudando todos os dias, 2 horas por dia, e umas 15, 20 horas no final de semana. Então eu abri mão no final de semana e todo dia à noite estudava 2 horas. Eu fiz isso por 1 ano. E não é só isso, né? E aí você passa, que é a primeira etapa que é difícil. Depois você entra com uma dívida gigantesca, porque é caro pra caramba você fazer. Então, às vezes você até consegue alguma bolsa, mas nem sempre é integral. E aí você tem aquela dívida. Só que isso é até interessante de você falar. Por exemplo, a pessoa que às vezes está nesse momento de... percebeu que o cara quer fazer um MBA
fora. Estados Unidos, ou até a Europa também tem opções. Tem boas opções, cara. Tem muitas opções. Até menos concorrido do que os Estados Unidos. Menos concorrido. O cara quer fazer um MBA desse e aí ele não tem grana, porque é caro. Quanto? A gente está falando de quantos $1.000 por ano? Você está falando de $100.000 por ano de estudo. Então, são 2 anos de estudo, são $200.000. E aí o cara pega e fala assim, mas eu não tenho grana, não tem como eu fazer. Você tinha quanto quando você foi fazer? Devia ter R$30 mil guardado. 40 mil no máximo. Mas e aí como é que você pagou lá? Ó? Aí, então, essa é a diferença, né? Você já viu alguém que falar que passou em Harvard e chorou e passei em Harvard, nunca fui estudar em Harvard. Não existe. Passei em Columbia, passei em Yale, passei em Cornell, passei em qualquer que seja universidade top, bem ranqueada, e não ir estudar, não existe. Porque a pessoa vai conseguir pagar de alguma forma. Ou ela vai conseguir bolsas muito altas, ou ela vai conseguir um financiamento, empréstimo estudantil, ou ela vai aplicar para fundações do Brasil que vão financiar o estudo dessa pessoa. Então, assim, é muito raro uma pessoa passar num programa desse de elite, digo elite academicamente, e não conseguir estudar, tá? Até porque Harvard, dessas faculdades grandes, tem muito fundo para investir em bolsas para pessoas de... Então você diria que o dinheiro não é o problema é passar. O problema é passar. O dinheiro você vai conseguir, tá? O dinheiro, então, no meu caso, eu passei, não tinha dinheiro para pagar e eu emprestei esse dinheiro. Então, existem várias instituições, hoje tem 2 grandes instituições que financiam estudos de alunos internacionais nos países como Estados Unidos, Canadá e europeus, sem você ter nenhum crédito. Mas assim, como é que eles emprestam dinheiro sem ter o teu crédito? Porque eles não se importam com o teu histórico. Eles olham daquele momento para frente. Porque a partir você vai fazer aquele MBA e você vai conseguir um bom emprego. Exatamente. Então, o que a instituição financeira que te empresta dinheiro olha, eles olham a empregabilidade da faculdade e o salário médio que a pessoa se forma. Então, quando você olha essas top 15 faculdades americanas, as top 2, 3 do Canadá e as top 5 da Europa, são faculdades que empregam, na média, 94%, 95% das pessoas que se formam, seja internacional ou americano, e com salários de, vou chutar ali, $150 mil anuais, tá? Mais bônus, mais um monte de coisa. Talvez ali na casa dos 180 mil, $200 mil. E quando a gente fala $150 mil anuais, eu lembro que você até falou uma vez para mim que a média do salário do americano anual... 60, 70 mil. Então, ou seja, só o fato de você ter um MBA já te põe muito à frente do que os próprios americanos. Te põe nos top 2, 3% da elite americana, já nesse salário, nesse nível salarial. Por fazer um MBA. Por fazer um MBA. É esse que é o poder, que te dá. Né? Talvez agora o pessoal está assistindo e falando assim, mas o que isso tem a ver com imóvel? Né? Por que esse cara está aqui? Né? Porque a gente vai chegar lá, a gente vai detalhar melhor, que o Thiago ele comprou um apartamento em Manhattan, simplesmente no metro quadrado mais caro dos Estados Unidos. E isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade. Como é comprar um imóvel nos Estados Unidos? Qual que é o processo? Quanto que custa? Como é que faz uma reforma? Porque ele também reformou todo o apartamento lá. A gente vai chegar lá ainda nesse assunto. Aluguei por muitos anos, né? Morou de aluguel. Então, e tudo isso que a gente quer saber aqui. Como é que funciona isso? Para alugar um imóvel nos Estados Unidos, para você comprar, para reformar. A gente vai entrar em todos esses pontos. Então, se você tem curiosidade, às vezes, de entender como é que você pode até investir nos Estados Unidos, a gente vai abordar aqui para você entender e ter uma ideia de uma realidade de quem mora lá, de quem comprou, reformou e está lá nos Estados Unidos pagando o preço de estar em Manhattan, que não é nem um pouco barato. Né? Mas aí você fez o MBA, e aí eu lembro também, quando eu acompanhava lá, que você falava que tinha a seleção para emprego. Porque o que acontece? Você vai fazer um MBA e aí você pode trabalhar em várias áreas, indústria, e o desejo ali maior, que é o que mais vai pagar, é mercado financeiro. Correto. Então, eu sei que muitas pessoas, quando pensam em MBA, pensam em, quero ir trabalhar em Wall Street, quero ir trabalhar... Qual é o tamanho aí do buraco que o cara vai ter que entrar para conseguir... Porque é o mais concorrido, né? Mais concorrido. É o mais concorrido. É o que mais paga dinheiro. Então, pensa assim que o brasileiro aqui, mal é mal, ele consegue entrar na Faria Lima aqui em São Paulo, que já é competitivo, né? Tem que se esforçar muito. Lá, eu sou um imigrante, onde o inglês não é a minha língua principal, a cultura eu não conheço, e eu era engenheiro, não tinha feito contabilidade, finanças, mercado, nada, nenhum curso relacionado ao mercado financeiro. Então, eu tive que aprender tudo isso. Então, em um curtíssimo período de tempo, eu tive que aprender tudo isso e conseguir recrutar, entrevistar para entrar no mercado financeiro de Wall Street. Para você entender, a intensidade do programa do MBA as aulas, o calendário letivo americano começa em agosto, tá?
Então, as minhas aulas do MBA começaram em agosto, lá de 2016. Um mês de aula, os principais bancos já estavam no campus recrutando os alunos. Essa é a diferença. A faculdade é tão boa que os bancos vêm até você. As consultorias vêm até você, as principais multinacionais vêm até você. Um mês de aula, banco recrutando. Ou seja, eu tive um mês para começar a me preparar. E dali, de setembro a outubro, foi as empresas indo no campus. Outubro e novembro, foi eu, Thiago, dirigindo para Nova York todo final de semana, sexta e sábado, e entrevistando com os bancos. Então eu passei 2 meses entrevistando toda semana com os bancos. E eu recebi minha oferta de trabalho em dezembro. Então ali, em menos de 3, 4 meses de aula, eu já tinha uma oferta de emprego. Não é um emprego, é um estágio que você faz Para ver se você vai conseguir um emprego. para ver se você vai conseguir emprego. Você faz um estágio de 10 semanas. E esse estágio vai acontecer no próximo ano, lá em junho, julho e agosto. Tá? Então, olha a dificuldade. Eu não sabia finanças, dificuldade com a língua e cultura. Então, eu tive ali meses para aprender tudo que eu nunca tinha feito na vida e conseguir recrutar para entrar num banco americano em Wall Street e competir com um internacional bom, competir com o melhor indiano, o melhor russo, o melhor chinês, o melhor japonês, os caras top da Europa, o chileno, o colombiano, né? E o próprio americano. Porque uma turma de MBA é 50% americana e 50% internacional. Então, você está sempre ali com os 50% dos melhores internacionais. Então, foi isso que eu consegui fazer. Eu fiz esse switch de carreira, mas o MBA consegue te dar as competências e abrir as portas para você conseguir fazer essa mudança de carreira. E aí disso você conseguiu, entrou num banco de investimento, fez o estágio, recebeu a proposta. Recebi a proposta. E aí você termina o MBA já meio que tranquilo, falando, ok, é só agora eu seguir aqui até o final, passar em tudo, que eu tô com o emprego certo e vou para o banco de investimento. Exatamente. Aí começa o segundo choque de realidade, que é ir trabalhar no banco de investimento. 100 horas por semana. 100 horas por semana. E você reclama aí das suas 40 horas por semana. 100 horas por semana. Mas o próprio MBA, ele já te prepara. Porque no meu MBA lá atrás, o meu dia normal, para vocês terem uma ideia, começava às 8 da manhã e terminava 1, 2 da manhã. Esse era o dia normal de estudo. Então, o próprio estudo americano é muito diferente do brasileiro. O estudo brasileiro, você vai para a aula e você é um agente passivo ali. Você escuta o professor falar e você dorme na aula, toma nota e vai para casa e estuda para a prova. No MBA, se você não estudar antes da aula e fazer todos os exercícios antes da aula, você não acompanha a aula. De tão rápido e tão difícil que é. A nota da prova é um componente da sua nota. Participação em sala, falar, opinar, estar preparado, trabalho individual. E eles fazem uma nota que é meio que uma média da turma. É mais difícil ainda. Porque se a turma toda vai muito bem e você está abaixo, você fica para trás. Então para clarificar aqui o que o Carlos falou, fiz a prova de finanças, tirei 9. Caralho, fui bem pra caramba, tirei 9. Aí o professor larga a média da turma, a média foi 9,5. Você está abaixo. Estou abaixo da média. Quantos desvios padrões eu estou abaixo da média? 1 ou 2 ou 3 desvios padrões. Se eu estou um desvio padrão abaixo, eu vou tomar uma nota que vai ser B-. Aí que eles convertem para a letra. Então, primeiro eles dão uma nota e a letra, ela significa um desvio padrão da curva normal. Então, se eu estou para um desvio padrão, eu estou um B-. Se eu estou 2, às vezes eu estou no C. Se a pessoa está acima da média, ela está no B+. Se ela está nos 20% acima, ela está no A. Menos. Para a pessoa ganhar uma nota A, que você vê nos filmes de Hollywood, o aluno tirar A ou A+, ele está nos 5% das maiores notas. Então, para o aluno se formar muito bem e ser um aluno A, ele tem que estar sempre ali nos 5, 10% das maiores notas. E as empresas monitoram isso também ou não conta tanto assim? Vai mais das suas habilidades num todo? Na minha época contava muito, então quando eu estava recrutando, as empresas pediam as notas e perguntavam. Hoje, as próprias faculdades, os próprios alunos, eles assinaram um acordo entre eles de não divulgar as notas para proteger os alunos e criar menos competição interna e menos pressão também. Então hoje eu não posso perguntar quanto o aluno tem de nota, tá? Mas uma vez que o aluno saiu da faculdade, aquela nota fica no currículo dele para sempre. Então se você for um bom aluno e você se formou com nota alta, você vai botar no teu currículo e eu vou saber no futuro. Vai pro LinkedIn lá. Vai pro LinkedIn. E se você é um bom aluno, você vira assistente do professor. Ser assistente do professor conta muito no currículo. Porque hoje eu bato olho no currículo das pessoas que eu contrato e falo, cara, esse cara aqui era assistente de professor de finanças, assistente de professor de contabilidade, assistente de professor de macroeconomia e economia. Eu sei que esse cara aqui é top 5%, 3% da turma dele.
Entendeu? O cara é muito dedicado, não só academicamente, mas participava muito bem e fez todos os trabalhos muito bem feitos. Né? Então essa é um pouco da diferença do estudo. Né? Então é um estudo mais ativo. Você tem que estar... Não dá para se acomodar. Né? É uma escuta ativa e isso exige muito de você. E aí terminou, então, aí você concluiu, se formou e tal, foi para Nova York, vai trabalhar agora no banco de investimento. Como é para decidir onde você vai morar, como que funciona para alugar? Então, imagina que o cara tá chegando lá, ele não tem crédito, não tem contato, não tem, às vezes mal tem conta no banco, como é que funciona o processo para você conseguir alugar um imóvel nos Estados Unidos? Falando aí especificamente mais Nova York, que foi a tua realidade. Como você não tem crédito, né, que o Carlos falou, a pessoa que está te alugando o imóvel, a agência, eles vão pedir um pouco mais de coisas ou ter mais exigências. O que são essas exigências? Eles pedem literalmente que você ganhe X salários versus o aluguel. Então, tipo assim, vamos arredondar. Digamos que o aluguel seja $1.000. Eles vão pedir que você ganhe 40 vezes o aluguel. Então, você tem que ganhar 40 mil. Eles vão pedir 60 vezes. Então, assim, em alguns lugares, eles vão pedir 40 vezes, 60 vezes o aluguel. Então, se o aluguel é de 5 mil vezes 60 vezes, tem que ganhar 300. Isso de renda. E aí você tem que dar também um cheque calção, um negócio assim. Tem que dar cheque. Isso. Então, isso de comprovação de renda. Né? Então, você precisa pegar a carta do teu empregador e comprovar que você vai ganhar isso. Fora isso, geralmente você dá o primeiro aluguel adiantado e o último aluguel. Geralmente o mínimo. Duas entradas, digamos assim. Mas a média de 2 a 3 aluguéis antecipadamente. Então você paga geralmente 3 aluguéis antecipadamente. Então isso é outro problema. Você precisa ter um caixa ali disponível para poder pelo menos conseguir alugar um imóvel. Isso é bem comum. E eu lembro que você me falou uma vez lá, que eu conheci lá os apartamentos, que ele morou ali, primeiro em Wall Street mesmo, né? Que quando ele estava trabalhando no banco ali. Morei em Wall Street porque tem que morar do lado do banco. Então na tua carreira muito júnior de banco, você tem que morar do lado do banco. Porque você passa o dia no banco, você só tem que atravessar a rua e tá em casa. E dormir. Você precisa ganhar horas de sono. Pra você ganhar horas de sono, você tem que morar do lado do banco. E depois você foi morar na Quinta Avenida, né? Também só morou mal ele também, né? Wall Street, depois na Quinta Avenida ali em Manhattan. E aí eu lembro que lá nesse apartamento da Quinta Avenida você tinha comentado que o valor que você pagava de aluguel era meio que só as despesas que aquele imóvel gerava mensal, porque para o proprietário do imóvel, só o fato dele não ter que pagar as despesas daquele imóvel já está valendo, porque o imóvel vai se valorizando absurdamente. Como é que funciona isso? Para trazer um pouco da realidade de mercado imobiliário nos Estados Unidos, assim. Tá. Sim. Então, quando eu morava na Quinta Avenida, né? Vou pegar a Quinta Avenida, um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, 100 metros quadrados. Né? Eu pagava lá atrás, quando eu comecei a pagar, $6.000 por mês. Quando eu saí, 8 mil. Né? Esses $6.000 lá atrás que eu pagava, a dona do apartamento pagava mais ou menos $2.000 de condomínio, e mais $2.000 de imposto de tax, que a gente chama, né? Real estate tax, imposto imobiliário. Então a dona desse apartamento, ela tinha um custo que a gente chama de holding cost, que é o custo de manter. E isso já está dentro dos 6? Está dentro dos 6. Tá, então você não tem que pagar, por exemplo, condomínio, coisa assim. Não tem. Você paga só os 6 mil. Nos Estados Unidos não existe isso, se você pagar o aluguel e o dono te cobrar coisa por fora. Condomínio, IPTU, não, igual é aqui. É tudo um negócio só. Tá. Né? Então, eu pagava 6 e a dona tinha um custo de 4 mil. Então a dona ali, aquele aluguel, ela achava 2 mil líquido para ela de receita, de retorno do investimento. Que em relação ao valor do imóvel é nada. Nada. Então 2 mil vezes 12, $24.000 no ano, é um imóvel de 2.700.000. É nada. Né? Então, de fato, no teu ponto que você falou, ela tem que acreditar muito na valorização do imóvel. Porque de retorno ali de fluxo de caixa que ela está recebendo é muito pouco. Se for pensar financeiramente, não vale a pena ela ter aquele dinheiro imobilizado ali alugando. Não vale a pena. As pessoas que têm imóvel ali, de fato, tem que ter um patrimônio muito grande, não precisa de liquidez do imóvel, né? E ela sabe que a Nova York, em Manhattan, sempre vai ter demanda e um dia que ela quiser vender, tipo um ativo meio que líquido. Embora seja um imóvel, que é um ativo mais líquido aqui no Brasil, você demora meses às vezes para vender um imóvel, Manhattan é um mês, você briga para comprar um imóvel. Né? É muito líquido o mercado imobiliário em Manhattan. Então é uma investidora que ela pensa mesmo mais ou menos com o imóvel, um investimento líquido. Valorização a longo prazo, deixa lá, tá lá. Porque é aquela coisa, né? É uma ilha, então você tem quadras específicas, não tem para onde crescer, aquilo é escasso, vai valorizar. É assim que eles pensam.
E aí eu lembro que você pagava isso e você começou a ter umas ideias de comprar inicialmente um imóvel, mas para colocar em Airbnb, algo assim. Como é que foi essa busca? Isso aqui é muito maluco, porque é muito ao contrário. Porque como é que é no Brasil? Você vai comprar um imóvel, e qualquer pessoa que já foi comprar um imóvel, você sabe que é assim, né? O imóvel está R$ 500 mil. Você jamais vai fazer uma oferta nos R$ 500 mil. Você vai falar assim, eu dou 450, aí vai voltar, não, então pode ser 490. Começa meio que aquela negociação sempre trazendo para baixo o preço. E nos Estados Unidos, principalmente nessa realidade de mercado que teve ali, acho que muito no pós-pandemia também, era exatamente o oposto. O imóvel está anunciado por um valor, se você fizer a oferta no valor que está pedindo, você não consegue. Não. Porque alguém fez uma oferta acima. E eu lembro que você ficou frustrado em alguns imóveis. Como é que foi essa busca? Primeiro, assim, qual era a tua intenção de investir? Pensando até quem quer comprar lá para investir. E como é que foi esse processo e por que não deu certo? Vamos lá. A intenção de investir é que, de fato, o mercado de Airbnb nos Estados Unidos é muito desenvolvido. Não sei hoje aqui no Brasil. Então, a forma de você investir via Airbnb, você vai gerar um retorno maior que esses $2.000 que ela gerava. Né? Qual que é o problema em Nova York e Manhattan? Que não é permitido Airbnb. São pouquíssimos prédios que têm permissão de ter Airbnb. Né? Então, a minha ideia era ter uma casa fora, um apartamento fora da ilha, para poder fazer Airbnb e aí sim ganhar no fluxo de caixa no curto prazo já. Né? Essa era a ideia. Era poder ter um investimento e ter uma renda saindo do Airbnb que pagasse o próprio financiamento do imóvel. Que muitas vezes, se você fizer um Airbnb bem feito, você consegue em Nova York. Né? Não em Nova York, nos Estados Unidos. Não consegui porque não conseguimos comprar um imóvel. Então, assim, e não é por falta de dinheiro, ao contrário. Né? A gente passou 2 anos procurando imóveis para investir. E também não acho que é só pós-pandemia. Pós-pandemia piorou muito, mas mesmo no meio americano, faz 20 anos, ela não tem um mercado que é pro-buyer, né? Que é em favor do comprador. O mercado americano está há muitos anos em favor do vendedor. Né? Talvez desde a crise que teve lá atrás, em 2008. E que melhorou em 2012, a partir de 2011, 2012, acho que não deve ter tido mais um mercado para o comprador. Sempre o mercado do vendedor. Tá? Então, o ponto que o Carlos falou ali, né? Pô, quantos imóveis e casas a gente olhou, que a gente foi, gostou, deu oferta, e deu oferta assim, vou chutar um exemplo. Ó, uma casa de 500 mil para investir, gostamos muito da casa top, 550, 575 mil, 625 mil, e não levava. Porque alguém tinha dado a mais. É um leilão para quem dá mais. É muito. Porque aqui, quando você abre uma negociação, meio que o imóvel ele sai do mercado e aí você, vamos ver se fecha a negociação. Tanto que se você vai dar uma oferta e alguém já abriu a negociação, o corretor fala assim, tá em negociação, não dá para dar oferta. Lá não. Não, melhor. Lá, o cara deu uma oferta de 600, você dá mais? Dou mais, então é teu. E chega um momento que o broker, né, que está conduzindo a venda do imóvel, ele vai chegar para os principais compradores que já têm oferta na mesa e falar assim, olha, meu amigo, até domingo, eles chamam de best and final. Me manda a tua melhor oferta, porque tem 5 na mesa aqui, e eu vou decidir domingo com o dono do imóvel. Aí você está na pressão e fala, já meti 625 no imóvel de 500 mil. Eu vou subir quanto mais? Eu falei, cara, não vou subir mais nada. E o broker lá, o corretor, também não te dá muito uma imagem do... Não te dá nada. A proposta maior é essa, ele não te fala. Não, o americano não fala nada, então é muito difícil você ter uma leitura do mercado e do contra quem você está competindo. Fora o valor maior que você falou, que as pessoas dão, um outro componente crítico nos Estados Unidos é o percentual do valor que é pago em dinheiro, que a gente chama de cash offer. Então, muitas ofertas que eu perdia era porque o comprador estava comprando em cash, ou seja, o cara tinha dinheiro líquido para pagar a casa ou imóvel. Esse é outro problema. Então, se você está vendendo um imóvel nos Estados Unidos, não só você quer uma oferta muito boa, mas você quer ter certeza que o comprador vai conseguir fechar a compra da oferta, porque tem um processo burocrático longo para você comprar o imóvel. Então, se o comprador oferta em cash, significa que ele não tem que passar por toda a burocracia de pegar um empréstimo financeiro do banco. Então, a chance de vender é alta. É quase garantido. Não tem nada no meio termo. Então, o comprador quer uma oferta alta em cash. Às vezes, né, ele vai até preferir uma oferta um pouquinho mais baixa, mas ter a garantia de vender.
Né? Então aí a gente entra no outro problema, que é o processo todo de você conseguir comprar e financiar um imóvel, né? Que também é longo. Aqui tem um pouco disso, mas é que o financiamento, geralmente, principalmente se você já tem o crédito pré-aprovado e tal, não tem muito o que dá errado, assim. Então, eu até falo que o vendedor que dá muito desconto para poder receber à vista é meio que burro, porque financiado ele vai receber à vista, né? Porque vai demorar, às vezes, sei lá, aquele processo do banco, 1, 2 meses, mas recebe. Só que aí no Brasil, quando a gente fala de financiamento, para quem está comprando, a gente está falando de hoje 11% ao ano, por aí, de taxa de juros. Tá. Nos Estados Unidos, eu sei que agora está muito mais alta do que era, né? Altíssimo. Era algo como 2%, 3% e hoje a gente está falando de Eu fechei 6% a minha. 6%, né? Anual. 6% se você for pensar, é metade do que a gente paga aqui, mas para o padrão que o americano estava acostumado, É muito alto. subiu muito. E aí, tanto é que, mudando um pouquinho de estratégia de investimento, eu lembro que uma época eu estava pesquisando, principalmente na Flórida, ali fazer aquele negócio do house flipping, de comprar um imóvel, aí você reforma ele, aluga, refinancia, aí você vai refinanciar ele por um valor maior. O financiamento que você já tinha, você vai pagando com o aluguel que você está recebendo e você compra outro e assim você vai construindo. Sim. Com os juros hoje alto, meio que inviabilizou isso, né? Como é que ficou? Eu acho que quase que inviabilizou. Porque acontece que o aluguel que você recebe não está mais pagando a parcela. É. Que é como funciona no Brasil. No Brasil já não paga. Hoje hoje deve estar difícil de fazer esse método aí que você falou. Como é que eles chamam? Burr, né? Burr, que tem uns 15 R's. Buy, Buy, rehab, remodel, eu nunca sei como é que é. rehab, refinance, alguma coisa assim. Mas é isso que você falou. Então, assim, pra galera que não entendeu, né? Você compra um imóvel por 100 mil, uma casa 100 mil, destruída. Tu vai lá e bota 20 mil na casa para reformar a casa inteira. Em teoria, ela valia 120 mil. Só que você vai lá e reavalia a casa. E aí ela tá valendo muito mais porque a reforma... Exatamente. Ela tá valendo 140 mil, digamos. Então você comprou por 100, botou 20 mil e vai reavaliar por 140. Só que desses 100 que você botou para comprar a casa, você bota 10% de entrada. Você botou 10 mil dólares só. Ó a sacada. Você botou 10 mil dólares de dinheiro do bolso no imóvel de 100. Aí tu botou mais 20 da reforma. Botou 30 mil de caixa do bolso. Desembolso 30 mil. Desembolso 30 mil. Você vai lá, reavalia o imóvel e refinancia ele de novo. Só que digamos que agora você reavalia ele em 150 mil. Você pega um novo empréstimo e você tira de novo essa diferença. Porque a tua dívida inicial era de 100 mil. Agora você tem uma dívida de 150. Você aumentou a tua dívida, só que essa diferença você pega para você de caixa. E aí você investe numa outra casa. Então você pega 50 mil. E a parcela daquela casa que você tem que pagar, você aluga. E paga com o que você recebe de aluguel. Então, o que as pessoas faziam era que chegava um certo momento que a pessoa tinha lá 50 imóveis, os aluguéis estavam pagando as parcelas, e o cara, com o tempo, ele vai construindo um patrimônio gigantesco usando o house flipping. Usando house flipping. Só que ao invés de vender imediatamente, ele aluga para que o aluguel vá pagando aquela casa para ele. Então ele vai se alavancando, né? Porque ele tá com muita dívida, só que está com um patrimônio gigante, e todos eles se pagando, e com liquidez, porque toda vez que ele faz esse movimento, ele retira dinheiro e reinveste, retira dinheiro e reinveste. Então é uma forma muito rápida de você crescer patrimônio, né? Através do mercado imobiliário. Isso é engraçado, que a gente falou daí dos juros que subiu, né? Eu sempre estou olhando, pesquisando, vendo muito do mercado lá. E aí eu comecei a ver no último ano o pessoal falando assim, o mercado de house flipping nos Estados Unidos já não é mais o mesmo. Porque o pessoal ficou muito acostumado em fazer para alugar. E aí agora, como o cara não está conseguindo pagar, o que ele precisa? Ele precisa vender. E aí, eu acho que com essa questão dos juros muito alto também deu agora uma queda um pouco de demanda, né? Como é que está isso de preço? Eu ouvi falar sobre agora os imóveis não estão se valorizando tanto nos Estados Unidos. Que aí trazendo para fazer um paralelo aqui no Brasil. No Brasil tentam sempre comparar com os Estados Unidos. Lá subiu muito o valor dos imóveis. Agora parece que deu um platô. Por causa dos juros. Só que no Brasil isso não acontece, continua uma loucura, mesmo com os juros altos, porque tem muita demanda. As pessoas continuam comprando muito, então difere muito do que é Estados Unidos. Está menos vinculado com os juros do mercado em geral. Você sentiu que lá agora os preços dos imóveis deram uma estagnada? Em Manhattan menos, porque, de novo, tem a constrição ali do número de suprimentos e demanda. Né? Então tem o eixo de demanda que você falou aqui no Brasil. Tem muita demanda e não tem imóveis, então Manhattan menos.
Mas com certeza a Flórida e outros lugares agora começaram a baixar o preço, estagnar e baixar. Né? Então isso começou a melhorar. Mas assim, imagino que São Paulo não deve ter isso aqui nem perto. Está subindo, o juros sobe baixo, não interessa. Continua subindo. Porque tem demanda. Né? Então aí vai para a economia. A gente viu agora, saindo do restaurante, né? 20 mil reais o metro quadrado. 20 mil reais o metro quadrado. Do apartamento. Isso é uma loucura. Tá, e aí de que ponto você foi para tentar comprar uma casa, para pôr no Airbnb, para comprar um apartamento próprio? Que foi isso que você fez, já dando spoiler aqui do que você vai falar. Pô, é porque a gente chegou um momento que a gente começou a pagar $8.000 de aluguel. Aí a gente chegou na conta de vale a pena alugar ou vale a pena comprar. Então você tem que fazer uma conta. E só valia a pena a gente comprar se de fato se a gente tivesse certeza que a gente fica um bom tempo nos Estados Unidos, né? No médio e longo prazo. Se você não fica no médio e longo prazo, não vale a pena comprar. Mas como a gente recebeu o Green Card em 22, sabia que a gente ia fazer nossa vida nos Estados Unidos, estava estabelecido já nas nossas carreiras profissionais, ok, a gente vai comprar, porque a gente vai ficar ali no mínimo mais uns 10 anos. Por que isso? Porque estava pagando $8.000 de aluguel, que vai dinheiro pro lixo. Queimando, né? Queimando dinheiro. Queimando. Só que hoje, né, eu comprei um imóvel relativamente barato, $1 milhão. Só que o meu custo fixo desse imóvel... $1 milhão, né? $1 milhão, Vezes 5,60. Mas é um imóvel de 80 metros quadrados. Né? Um quarto, um banheiro. Pequeno. Então, assim, hoje o meu custo fixo desse imóvel é 1.700 de condomínio, 1.500 de imposto. 3 e pouco ali, $3.500 de custo fixo. Mais o financiamento de 5 mil e poucos dólares. Então tá dando perto dos 8. Exatamente, está dando perto dos 8. Só que a diferença é que nos 8 eu tinha um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros de 100 metros. Hoje eu tenho um imóvel próprio de 1 quarto. Apartamento menor. Então, assim, é caro para ter um imóvel também. Então, só faz sentido eu ter esse imóvel se eu vou ficar no longo prazo. Por quê? Porque se eu quiser me desfazer dele no curto prazo, tem o que a gente chama lá desses closing costs, né? Que são os custos para você fechar uma transação. Então, entre a transação de compra e venda de imóvel, ainda tem custo, muitos custos. Então, isso eu fui descobrir também depois que eu fui comprar. Vamos lá então. Então, quando você foi comprar, como é que é o processo? Você começa procurando quais são os sites que o pessoal procura, como é que funciona, como é que é o contato, corretor lá, como é que ele te atende, para o pessoal entender a realidade dos Estados Unidos. Tem sim 2 sites que são muito bons em consolidar todos os imóveis disponíveis. Pensa que agora alguém que está ouvindo aí eu quero comprar um apartamento nos Estados Unidos. O que ele tem que fazer? Vai lá. 2 formas. Você vai nesses 2 sites, Zillow ou Realtor.com. Zillow, né, que é Z-I-L-L-O-W. Z-I-L-L-O-W. Isso. E o Realtor é R-E... E-A-L, Realtor. L-T-O-R. Isso. Realtor. Então, 2 sites principais ali que tem apartamentos à venda. Só que são sites completíssimos, porque tem todo o detalhe do apartamento, preço, quem que é o broker que está vendendo, todo o histórico do apartamento. O mais legal é você ver o histórico. Que histórico? Por quanto ele foi vendido, por quanto... Exatamente. Você vê o histórico de todas as transações do apartamento, quanto que a pessoa paga de imposto por ano também. Então você tem uma ideia e você sabe o condomínio também. Então você sabe o condomínio, sabe o imposto e sabe quanto que as outras pessoas pagaram e venderam. Então isso tudo é público. Então nesse site você pode entrar ali, mapear o que você quer, a região que você quer morar, filtra quartos, garagem. E tem planta, tem tudo, né? Tudo, planta, porque você vai ver anúncio no Brasil, não tem planta de nada, não tem... Né? Aí é porque é tão competitivo, se você não tiver um mínimo de uma planta com todas as fotos de um negócio 3D, tu já nem consegue atrair o comprador, né? Então, assim, é ultra sofisticado essa parte de você ter a busca da informação, é muito, muito robusto. Então, eu posso ir sozinho, achei quem está vendendo e vou entrar em contato com... Como é que fala aqui no Brasil? Corretor? Corretor. Vou entrar em contato com o corretor. E eu vou fazer isso sozinho. Ou eu, Thiago, posso ir lá e contratar uma empresa, um broker, que é uma agência corretora, e uma imobiliária. Imobiliária. E eu vou passar para eles todos os parâmetros que eu quero. E aí eles vão me trazer as listas de apartamentos que fazem sentido com o meu fit. E eles vão me ajudar a agendar todas as visitas para visitar esses apartamentos. Eles agendam tudo. Né? Até é muito parecido com como é aqui. Você pode você mesmo fazer as buscas ou pedir para um corretor fazer isso para você. Tá.
Até aí é muito parecido. Tá. Aí, eu achei um apartamento que eu gostei. Eu preciso botar uma oferta nesse apartamento. Para você botar uma oferta, você tem que botar já uma oferta que é binding, é um contrato vinculante, né? Junto com esse contrato vinculante, já tem que mostrar uma carta de pré-aprovação para o financiamento que eu preciso para comprar esse imóvel. Não sei se é parecido aqui ou não, Brasil. O ideal é você já ter o crédito pré-aprovado. Crédito aprovado. Tá. Igual. Isso, parecido. Faz também uma proposta assinada. Proposta assinada, Isso. vinculante, certinho ali, o crédito pré-aprovado. Muitas vezes para esses imóveis acima de milhões, de 1 milhão, o vendedor já pede como obrigação para você mandar na oferta um formulário que é tipo o teu balanço patrimonial. Tipo depósito de renda, assim. Tipo o teu imposto de renda. E você precisa preencher ali tudo que você tem de dinheiro, ativos, investimento, tudo que você tem de dívida e todas as tuas despesas mensais. Então a pessoa já tem uma visão do teu patrimônio, quanto tu ganha e tuas despesas. Para ver se você não está só jogando uma oferta ali para... Exatamente. Então esse é o mínimo que você precisa fazer para conseguir botar uma oferta na mesa. Então isso daí é o que uma imobiliária faz para ajudar. Eles ajudam nesse contrato, tudo isso aí. E eu resolvi fazer sozinho. Por quê? Porque lá você tem 6% de custo, né, de transação. Geralmente o vendedor paga 3% para a imobiliária que está vendendo e o comprador paga 3% para o imobiliário que está ajudando a comprar. Dividem os custos. Então eu fiz sozinho, o vendedor pagou 6% para a imobiliária dele. Uhum. Tá? Então eu economizei ali 3% de 1 milhão nessa brincadeira. Só que eu tive que ler tudo, aprender de tudo, ler tudo quanto é contrato, ver tudo e me preparar. E é exatamente isso que a gente quer saber. O que você precisa fornecer de documentos para essa transação? Porque no Brasil você vai fazer essa proposta, aí você vai ter que... Com o financiamento você vai pedir para o banco lá, o financiamento do banco vai fazer um contrato de financiamento, aí você e o vendedor vão assinar esse contrato. Nesse momento o comprador paga a entrada, que ele tem que dar aqui 20%, alguns bancos aceitam 10%, e aí vai para o cartório do registro de imóvel para registrar lá na matrícula o teu nome, e então o banco paga o vendedor. Nos Estados Unidos, como é que funciona? E no meio disso aí, o banco vai te pedir lá também algumas certidões para ver se o cara não tem processo e tal. Esse cartório acho que é um processo que eles vão na mesa lá, que eu vou explicar um pouco agora. Então, uma coisa que não tem como fugir lá nos Estados Unidos é do advogado. Você não consegue fugir de um escritório de advocacia para te auxiliar nisso. Então, eu tive que contratar um escritório de advocacia para me ajudar com um contrato de compra e venda. Tá? Um custo, $2.000, $3.000 de custo. Só para esse advogado me ajudar ali. Tá. O banco que eu fui para pedir o financiamento, né, eles vão correr em paralelo agora para... Eu já tinha uma carta pré-aprovada. Agora eu vou ter que submeter todos os documentos para o banco. E esse processo de você conseguir a aprovação do banco foi ali uns 30, 40 dias. O pessoal reclama no Brasil, então, mas lá também não é rápido. 30, 40 dias. Não é rápido. Tá? E você submete a tua vida inteira ali dentro. Tudo. Quanto mais baixo é o aporte, que é como é que fala? A entrada que você dá no imóvel, mais scrutiny, mais renda você precisa comprovar ali, né? Mais coisas você precisa comprovar, mais perguntas vão te fazer, né? Então, nos Estados Unidos tem uma vantagem que existem bancos que você consegue comprar um imóvel até com 3,5% a 5% de entrada. Né? Só que tudo depende do teu crédito e do teu perfil. Quanto mais risco for seu perfil. E quando é imóvel para morar, né? Não tem uma coisa assim? Se você estiver comprando para investir, eles não aprovam, né? Não aprovam, Então, existem situações que você consegue comprar imóveis de até... Eles chamam de... É um loan federal. Se você se enquadra para pegar esse loan federal, que vai até $960 mil, para esse tipo de loan, se for teu primeiro imóvel, você consegue dar um down payment de 3,5%, ou seja, uma entrada de 3,5%. E você conseguiu esse aí? Não, porque o imóvel passava de 960. Entendi. Entendeu? Passou disso, você já não consegue dar essa entrada. Você já pode ser de 5 a 10. Só que depois disso, tem a limitação do banco. Pode ser que o teu banco peça, não, eu preciso que você dê 10 no mínimo aqui para poder aprovar. Por causa do teu crédito que você tem. Por causa do teu crédito e tudo mais, tá? Então, assim, quanto pior for o teu crédito, mais difícil vai ser para conseguir. Aí, quanto melhor for o teu crédito, a renda, tudo isso, mais flexibilidade você tem. Tá? Então, essa era uma vantagem que a gente estava olhando de comprar um imóvel fora da ilha, porque era um imóvel muito menor que 900 e poucos mil dólares. E você podia dar menos entrada. 3,5 de entrada. Né?
com juros baixos, dando 3,5 de entrada, você pode fazer aquele modelo do Burr forever. Aham. Forever. Você compra o teu primeiro imóvel e vai. É para morar? Mas você mora ali 3 meses, depois já aluga. O pessoal faz isso, né? Faz isso. Eu vi gente que fica durante a reforma morando no imóvel. E outra coisa, tem gente que compra imóveis de 2, 3 portes, né? Que são aqueles multifamilies. Então a pessoa compra um multifamily, ele mora em um e aluga todos os outros lugares. E com o aluguel do outro ele paga o dele, depois ele sai e faz de novo. Então assim, a estratégia de multifamily é outra ainda, é melhor ainda. E aí o teu da compra lá, esse negócio de cartório, como é que é lá? Então lá, o meu banco aprovou o crédito, 40 dias, o advogado está em paralelo fazendo uma análise completa do imóvel. Como é que fala aqui? Título do imóvel, né? A escritura, ali é matrícula, né? Matrícula, escritura. Ele está avaliando tudo isso ali, para ter certeza que aquela pessoa é dona e vai ser transferido para mim, ter certeza que não tem nada ali, como é que fala? De colateral naquele imóvel. O imóvel não está servindo de colateral. Ônus, né? Um ônus. Então o advogado serve para isso, para ter certeza que eu vou comprar um imóvel que eu estou vendo ali. Mas você é obrigado a contratar o advogado ou você faz por segurança? Você faz por segurança. É o que eu imaginei. Porque quem que vai fazer? Como é que eu vou descobrir se tem um ainda mais lá que você ainda não sabe muito bem os processos, certidões e tal. E tudo o imóvel está em algum lugar, que tem um cartório aqui, eu vou ter que descobrir como é que eu vou pegar essa informação. Não tem como, assim. Eu, hoje, fora do mercado imobiliário, não sendo uma pessoa que investe e faz isso todo dia, difícil. Então, daí você passou para o advogado. Passa melhor pagar $2.500 e ter uma pessoa que fica fazer isso. Então, o advogado está vasculhando tudo ali e eu estou com o banco fechando o processo. Opa, o processo aprovou, o advogado falou, tá ok. Aí o que acontece? Você agenda um dia onde o teu advogado, o teu banco, senta numa mesa como essa aqui, o vendedor do outro lado, o advogado do vendedor do outro lado. E vem uma pessoa intermediária que verifica todos os documentos impressos. É tudo impresso. Todos os contratos, todos os meus documentos legais, todos os documentos do banco, e vai verificando. E todo mundo vai assinando. Então é tudo ao vivo, em pessoa. Então isso a gente chama do closing, né? Para você encerrar a compra, executar a compra, é em pessoa e o comprador tem que estar ali. Né? O meu banco está ali e tem um... O banco também vai presencialmente? O banco está presencial. Que loucura. Aqui o cara te manda pelo correio o contrato e fala se vira. E o banco está ali e o banco está validando de fato que é o Thiago que está assinando e todos os papelados do Thiago são verdade e está mostrando para a mulherzinha ali que vai fechar a compra, não. Mas se você for pensar, é mais burocrático do que aqui, que o pessoal já reclama. Muito burocrático. Que é burocrático. Muito burocrático. E eu perguntei na reunião assim... Aqui hoje dá para fazer isso online, sabia? Você consegue fazer uma reunião pela internet com o cartório e assina digitalmente. Não tem como. Assim, eu devo ter perdido ali 1h30 fácil assinando papel. Assim, um bolo assim no papel. E eu perguntei para ele assim, não é possível. Como é que vocês estão fazendo isso hoje em 2024, 2023, né? Assinando na mão no papel. Aí o cara do banco, que é a mulher ali que se passa com uma pessoa do cartório, falou, não, porque fraude é muito alta. Eu falei, como assim fraude? Porque a pessoa vem aqui, ó. Ela vende um imóvel para você hoje, amanhã ela está vendendo o mesmo imóvel para outra pessoa. Depois de amanhã ela vende para outra pessoa. Mas como assim? Porque não dá tempo de eu processar tudo hoje e saber que o imóvel está vendido. Amanhã ela vendeu para outra pessoa. Entendeu? Então, se eu não estou aqui fisicamente para ter todos esses documentos e comprovar que é você que está vendendo e não tem nada mais que você vendeu nos últimos dias, a pessoa frauda. Mas fala, quem que faz isso? Pô, muita gente faz isso. Então, tipo assim, sem querer discriminar, né? Mas tipo, os asiáticos e as pessoas do Oriente Médio, em especial Índia, eles vão para os Estados Unidos, eles trabalham junto dinheiro, ou às vezes trazem dinheiro ou lavam dinheiro nos Estados Unidos, compram 2 imóveis, vendem o máximo que puder esse imóvel várias vezes, vão ter várias pessoas que vão pagar eles, ele tira o dinheiro. Vai embora, acabou. Sumiu. Sumiu, ele ganhou ali milhões, sumiu. Ele vai ser multimilionário no país dele. Que loucura. Essa aí eu não sabia desses golpes. No Brasil já é mais difícil você conseguir
fazer esse tipo de golpe. É engraçado, né? A gente sempre fica falando que os Estados Unidos é muito evoluído em várias coisas, mas tem muita coisa que... Não é. Tanto é que a crise que teve em 2008 foi porque o sistema era muito fraco, os bancos não se conversavam, né? Não se conversa. Então, até imagine isso, né? Até o próprio método que você falou ali do Burr, que é eu comprar um imóvel, reformar e ela realavancar ele, é um método super arriscado. Sim. Né? Eu estou super alavancado. Se uma ou duas, três pessoas param de pagar, eu não consigo mais pagar. Cai tudo. Né? Então, assim, é arriscado. E o pessoal faz isso ainda. Eu vejo o pessoal constrói fundos disso, onde ele capta dinheiro de outras pessoas para fazer isso. Então, os Estados Unidos levam o negócio para um risco absurdo. O americano tem muita... Não é tranquilidade, mas ele é muito tranquilo em relação à alavancagem. Ele é uma pessoa alavancada. Ele é uma pessoa que vive comprando, com dívida, né? Com dívida, cartão. Faculdade é dívida, tudo é dívida. Tudo dívida. Hipoteca. Tudo. Então isso faz parte da vida dele. Aqui o brasileiro tem a mentalidade, não, eu vou pagar e vou me livrar disso o mais rápido possível. Dívida é ruim. O que até atrapalha quando você fala em fazer dinheiro com isso. Porque quando eu falo para comprar um imóvel, para reformar e revender, aí eu vejo a dificuldade que muitas pessoas têm para entender que usar o financiamento na situação é positivo. Tem que fazer. As pessoas falam, não, eu vou comprar à vista. Eu falo, mas aí a tua rentabilidade é muito menor. Mas aí eu não pago os juros. Só que o que esse imóvel vai valorizar, paga os juros do banco e ainda te dá um lucro absurdo. Então vale muito a pena você fazer o financiamento. Que é o conceito do dívida boa e dívida ruim, né? Dívida boa e dívida ruim. Para pensar numa empresa, né? Numa empresa que eu cuido hoje, um cliente meu. Não existe uma empresa de capital aberto hoje, a gente chama de empresa pública, mas aqui é capital aberto, que não tenha dívida. A própria multinacional, uma empresa, ela tem dívida, ela tem que emprestar dinheiro para continuar crescendo. Ela vai para o meu banco para emprestar dinheiro para criar 3, 4, 5 fábricas, vai para o meu banco para conseguir expandir para a China. Eles precisam de dívida. Né? Então, essa mentalidade de aversão à dívida brasileira é muito diferente do americano. O americano é muito pró-desenvolvimento. Para você se desenvolver, você precisa ter capital para iniciar e você vai se alavancar para crescer. Por isso que tudo cresce muito rápido lá. Startup lá funciona. Porque o cara, é claro que ele lá não vai financiar através de dívida, mas vai vender participação societária. Então o cara está muito menos apegado à empresa, que nem o brasileiro está. Lá o americano que vai criar uma empresa vai vender participação societária, levantar dinheiro e fazer a empresa crescer. Aqui a gente é muito mais, não, aí vou vender 10%, 15% por quanto? Não, vende para crescer a empresa. Então você foi, recapitulando, né, teu caminho. Então você começou, estudou no Brasil, aquele caminho que todo mundo faz, faculdade e tal, e aí você falou, ok, preciso algo mais, quero morar num lugar que eu não tenha preocupação com segurança, nada disso. Vou para os Estados Unidos, mas não quero ir para os Estados Unidos para subemprego. Eu quero ir lá para estar em mercado financeiro e tal. Qual é o caminho? MBA, você foi lá, fez o MBA, entrou em mercado financeiro e agora você está construindo a tua vida lá de comprar imóvel próprio e tal. Tem ideia de comprar imóveis para investimento ou hoje você tem focos em investir em outras empresas? Como é que está essa tua visão? Tenho. Sempre tive esse foco de tentar investir no mercado imobiliário americano. Se você parar para ver todos os grandes empreendedores, pessoas que têm muita grana. Os milionários americanos têm dinheiro em real estate lá. Tem dinheiro em real estate. Eu acho que é disparado assim, uma das classes de investimentos que você tem que ter no teu portfólio. Né? Primeiro de tudo que é um ativo fixo, é um ativo físico, né? Então, por mais que dê problema, se você tem um ativo físico e você consegue se desfazer dele, você tem liquidez no futuro. Então, você tem estabilidade. Claro que tem que saber comprar. Você sempre fala que tem que saber comprar barato, tem que saber comprar bem. Vai reinvestir? Vai fazer um projeto legal para valorizar o imóvel. Tem interesse de fazer um portfólio de investimentos e tentar botar o imóvel para Airbnb, gerar um passivo ali, né? Que de fato você precisa, para você um passivo, de fato você precisa ter uma empresa para gerenciar teus Airbnbs. Sim. Porque senão você acaba virando um próprio empregado. E lá nos Estados Unidos tem muito também um negócio, quando você vai comprar muitos imóveis, o ideal é você comprar por uma empresa, não tem uma coisa assim? Porque senão você tem um imposto sobre herança, né, que é gigantesco. Tem um problema de imposto, mas tem um problema mais de passivo seu, né? Então assim, só que tem um pró e o contra, né? Se você vai criar uma empresa para comprar imóvel, essa empresa não tem crédito. Então os primeiros imóveis que tu vai comprar, tu vai ter que dar uma entrada maior e vai pegar um juros pior.
Então, até a tua empresa começar a criar um rastro de crédito e projeção de faturamento sustentável, para você ter melhores créditos e conseguir mais dinheiro, vai demorar um pouco. Então, você precisa começar com a empresa. Só que se você não faz isso e você faz na pessoa física, o problema é que eu tenho 3, 4, 5 imóveis, 10 imóveis e dá um problema em um imóvel, um cara entra no Airbnb, tropeça, bate a cabeça e morreu, eu vou tomar um processo que acabou a minha vida para o resto da vida. Entendeu? Uhum. Então é mais uma proteção de patrimônio. O ponto dos americanos criarem empresas para cuidar dos investimentos deles. Né? Especialmente em real estate. Problema de furacão, sei lá o que for, né? A pessoa se machucar, alguém te processar. E esse negócio de... Até o imóvel que você comprou, você tinha comentado uma vez, que ele teve uma coisa assim também de ser de herança, né? Que o governo ele meio que se apropria do imóvel. Como é que funciona isso? Então, esse imóvel que a gente comprou, a vantagem que a gente achou foi que, assim, a Thaís, né, achou o imóvel e ele estava assim, com preço muito razoável versus o mercado. E a gente achou estranho. Nossa, tá barato, né? Barato. A gente foi e viu... Procurando no Zillow lá. Procurando no Zillow. E a gente falou, não, vamos lá ver o imóvel. A gente foi lá ver o imóvel perfeitas condições, bonito, o chão perfeito. Imóvel de 2012, apartamento prédio de 2012. E a gente achou estranho, né? Pô, por que tá tão barato? Tem alguma coisa errada aqui. E depois ela foi pesquisar na internet, achou nas vias públicas que o dono do imóvel tinha falecido. E o dono do imóvel era um italiano, então era uma família italiana, onde a pessoa morreu. E o que acontece é que o estate, né, o patrimônio dele vira da família e, tipo assim, eles precisam se desfazer, né? O Estado precisa desfazer disso. Então, assim, a família que herdou, que a gente chama de estate, como é que fala? Estate planning é tipo o planejamento das tuas finanças, dos teus patrimônios, sabe? Uhum. Acabou que não tinha ninguém mais ali para tomar conta, não tinha filho, não tinha ninguém. Então essa entidade toma conta e precisava desfazer disso. Então eles estavam vendendo mais barato. Então quando ele descobriu isso, não só eles estavam vendendo mais barato, como eu ofereci menos. Eu já ofereci muito menos. Ao contrário do que você tinha falado antes, que você chegou a oferecer assim. Por quê? Porque isso aqui era uma raridade. Né? Mas daí não tem concorrência, assim? Como é que é Foi sorte mesmo de não ter? Foi sorte de não ter concorrência. Você falou, vou tentar ver se dá. E aí deu. Foi sorte e naquele momento que a gente comprou não tinha ninguém olhando e a sorte da família que queria vender se desfazer rápido. Por quê? Porque eles não queriam ficar com um custo de quase $4.000 por mês pagando sem usar. Né? E era uma família já que vinha para os Estados Unidos e usava imóvel de férias. Né? Então ele também não tinha interesse em ficar cuidando desse custo para o resto da vida. E claro, não era uma família que queria ganhar dinheiro. Né? Tava lá na Itália e era um imóvel de férias deles. Uhum. Então acabou que a gente conseguiu comprar muito barato versus o mercado. Então esse apartamento no mercado, 1.200.000. E vocês pagaram 1 milhão. 1 milhão. E aí você fez uma reforma também, né? Reforma. Como foi essa questão? Porque o pessoal fala que no Brasil o problema é mão de obra. Meu Deus O problema é que tudo é caro e tal. Que eu falo que não é só você saber gerenciar e tal. Como que é essa relação nos Estados Unidos? Eu acho que lá deve ser muito pior o custo de mão de obra, né? É muito caro o custo de mão de obra. Né? Então o que a gente fez? A gente fez o projeto com o arquiteto de como a gente queria o apartamento. E depois eu fui cotar esse projeto com o contractor, que a gente chama que é o engenheiro ali que tem uma empresa. Empreiteiro, que vai executar a tua obra. Eu cotei com três empreiteiros. As cotações variaram de 250 mil a 350 mil dólares para arrumar um apartamento de 80 metros quadrados. Trocar o piso para um piso de madeira, pintar a cozinha e fazer um banheiro novo. E botar uns crown molders. Como é que é o negócio no teto? Umas sancas, umas molduras. Molduras, é. Simples. Então, assim, não é um negócio de outro mundo que a gente estava fazendo. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que pode, né, o cara cobrar isso? Aí eu falei, não, nem a pau, vou fazer sozinho. Aí o que eu fiz? Fui recrutar, entrevistar cada uma das empresas que faziam um tipo de serviço. Uhum. Então, eu achei uma empresa brasileiros que instalava o piso. Eles me cobraram 10 mil versus 25 mil do cara. Achei uns caras que pintavam a parede, lá mexicano. Me pintaram, sei lá, por 15 mil, ao invés de 30 e poucos mil. O banheiro, paguei, sei lá, 20 mil. O cara me cobrou 50 mil do banheiro. Uhum. Então, assim,
por gerenciar as equipes sozinhos, eu acabei gastando no total, com todos os equipamentos novos, todos os appliances, né? Como é que é appliance? Geladeira, fogão, eletrodomésticos. Todos os eletrodomésticos novos e todos os meus móveis novos, eu gastei $100 mil. E fiz do jeito que eu queria e comprei do top do que tinha. O cara ia me cobrar 250, 300 mil. Então essa é a grana que o empreiteiro ganha. E de fato o empreiteiro ganha muito dinheiro nos Estados Unidos por causa disso. Pela conveniência, né? Porque também te deu dor de cabeça. Nossa. Tipo assim, foram 3 meses que eu ia todo dia de manhã no imóvel, recebia as equipes e falava exatamente o que tinha que fazer, tirava foto, 4h30 da tarde, antes deles ir embora, eu voltava lá para ter certeza que tinham feito. E era todo dia, briga, chama atenção, mostra foto, isso aqui tá errado, refaz isso aqui, isso aqui. Então, claro que me deu estresse, mas foi $200 mil economizado ali. E tudo isso conciliando ainda com o teu dia a dia de banco, de investimento. Né? É que hoje você está mais tranquilo, né? Também. Estou mais tranquilo. Hoje eu tenho mais controle sobre a minha agenda, digamos assim. Eu tenho mais controle. Não é mais aqui o que entra lá, o associado. O associado analista, não. O associado analista trabalha 100 horas, né? Pô, ainda bem passei dessa fase. Mas ainda assim trabalho muito, né? Nunca estou desconectado. E no fim deu certo, conseguiu reformar tudo, ficou dentro do orçamento ou estourou? O pessoal sempre fala que obra leva mais tempo e fica mais caro. Nos Estados Unidos também é assim ou não? Ou você conseguiu ficar? Ficou muito próximo do orçamento. Passou um pouco a parte da elétrica que eu troquei. Mas porque aí você foi mudando algumas coisas? Mudando algumas coisas. Então, assim, tinha estimado uma coisa, não, quero o melhor. O melhor é muito mais caro. Ok. Isso é o que eu falo, as pessoas falam assim, reformar sempre fica mais caro, leva mais tempo. Aí eu falo assim, muitas vezes foi culpa tua, que ficou mudando de ideia, quis fazer coisa a mais. Quanto mais coisa você muda, mais caro vai ficando. E quando você começa a descobrir os tipos de coisas que você pode botar, aí você, putz, não vi isso aqui, gostaria de ter isso aqui, então vou botar. Né? Então, pra você ter uma ideia, o interruptor de lâmpada, né, que acende e apaga a lâmpada, quando eu tinha feito no início, eu ia botar o interruptor e a designer, depois o contractor tinha cotado o interruptor lá que custava $10. Interruptor. Falei, não, eu quero botar um interruptor que eu consiga controlar a lâmpada por Wi-Fi e ter o switcher de controle de luminosidade. Vou botar em tudo. Tá bom. Foi para $60 cada interruptor, cada switcher de lâmpada. Sei lá, tem uns 30 negócios na casa. Então vai ser uma fortuna. Só de negocinho para trocar. Poderia ser mais barato. Se você estivesse fazendo para reformar e revender, bota barato. Aí entra naquilo que eu falo, né? Quando você faz a reforma para morar, você acaba tolerando uns custos a mais do que... mas era do jeito que eu queria. Sim. Quando você faz para vender, você vai no custo-benefício. Benefício, claro. Então, se eu tivesse feito esse apartamento no custo-benefício, pô, $20, $30 mil, sozinho eu teria feito esse apartamento. E a ideia hoje é ficar ali por muito tempo, ou daqui a um tempo pegar e ir para um maior, ou para uma casa mais no subúrbio ali, porque quando se fala dos Estados Unidos, você morar no subúrbio é bom, né? Porque você tem mais segurança, mais tranquilidade, mais espaço, casas grandes. Consegue casa muito maior, pagando muito menos. $1 milhão você compra. Como é que você vê agora a tua vida, o sonho americano para uns próximos aí 10 anos, vai lá? Eu acho que é pequeno apartamento pra gente. A gente gostaria de ter um apartamento maior. Então eu me vejo comprando um apartamento maior, talvez 3 quartos. Apartamento. Em Manhattan ainda. Manhattan. A gente não sairia de Manhattan. A Thaís, minha esposa, não gostaria de sair. E happy wife, happy life. Então isso vou ter que ser Thaís. Então a gente vai ficar em Manhattan, com certeza, no médio prazo. E eu devo ter alguma outra propriedade para investir fora. Flórida, algumas propriedades da Flórida. Algo que eu consiga usar também de lazer. Estou alugando no Airbnb, mas eu posso alugar também, passar uma semana, 2. Posso ter uma casa no campo, na montanha, no lago. Uso no inverno, né? Mas alugo também. Então, sempre pensando agora em investir no imóvel, mas como uma forma de ativo que me gera renda. Né? Não que seja um passivo só. Então, mas que eu também consigo usufruir. Acho que essa é a minha ideia nos próximos anos. Então você vê, e a lição que fica é para quem está ouvindo até, você vê, ele saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, conseguiu uma carreira que é a mais disputada, está lá trabalhando em banco de investimento, mercado financeiro em Nova York, mas o que ele está pensando também? Precisa ter alguma coisa imóvel, precisa ter, seja para morar, comprar a casa própria, mas investir, já vai pensando nisso. Sim. Por quê? Porque eu sei que as pessoas bem-sucedidas têm alguma parte do patrimônio em imóvel. Então, o recado que eu acho que tem que ficar para você que está ouvindo é,
Você precisa pensar em algum momento da sua vida, talvez hoje não seja o teu momento, em ter parte do seu patrimônio em um imóvel. Nem que seja o seu imóvel próprio, a gente sabe que a realidade, principalmente no brasileiro, é que a maior coisa que o cara vai conseguir construir na vida é o imóvel próprio, muitas vezes. Então, se você consegue ir para o ponto de ter um imóvel para investimento, pô, você está indo por um caminho aí que poucas pessoas conseguem, e muitas vezes por falta de informação, por não ir atrás, por não tomar um risco que é mínimo, porque como você disse, o imóvel é físico, não vai derreter, não vai perder valor, você tem ele ali. Então basta você ter esse conhecimento, essa informação. E para quem hoje quer ir para os Estados Unidos, o cara quer ir fazer um MBA, pô, gostei, ouvi a história do Thiago, achei interessante, pode ser para mim, sempre pensei nisso, dar esse passo. Qual caminho o cara tem que seguir? Eu pergunto isso porque o Thiago ele tem também uma mentoria onde hoje ele ajuda brasileiros justamente a passar em MBA, seja os principais, né, Ivy League, como também na Europa, né, você ajuda o pessoal, porque ele fez todo esse processo de 3, 4 anos estudando, se esforçando, vendo que as consultorias que ele fez não entregavam o que precisava. E ele é aquele cara, o skin in the game, né? Ele foi, estudou, viu o que precisa, viu o que é desnecessário. Porque o cara que te ensina muitas vezes, o cara nunca fez. O cara não fez o MBA. Não fez. O cara só, como é que funciona? Vou vender essa consultoria. Mas o cara não fez aquilo. E o Thiago passou pelo processo, então ele sabe exatamente o que você tem que ler, o que você tem que estudar, onde você tem que focar. O cara que hoje está começando a pensar nisso. Pô, eu acho interessante, seja para mim ou para o meu filho, às vezes. Sim. Eu quero que meu filho siga esse caminho. Por onde ele tem que começar? Primeiro, começar me seguindo nas redes sociais. Já fale aí suas redes sociais. Segue lá no Seja Mais Thiago, @SejaMaisThiago, no Instagram, canal do YouTube também, posto muito conteúdo top, gratuito no YouTube. Eu acho que o primeiro passo é você começar a entender quais são os requisitos que você precisa para entrar e para ver se você se encaixa nesses requisitos, né? Requisitos são uma prova parecida com o Enem. Você precisa fazer uma prova de inglês e matemática, ou seja, começa por aí. Segunda prova é a proficiência da língua inglesa. Você precisa ter o TOEFL. Então, teu inglês não pode ser um inglês básico muito baixo. Tem que ser um inglês já intermediário para avançado. Você precisa ter, na média, 5 anos de experiência profissional. Então, se você não trabalha, ou tem pouca experiência, ou muita experiência, passa do perfil. Em média, 5 anos, o range seria de 3 a 8. Um range bom de experiência. Tá. Você precisa ter carta de recomendação do teu chefe. Ou seja, se você não se dá bem com o teu chefe hoje, ferrou-se. Você vai ter que pedir para ele uma carta de recomendação. Então, você tem que ser um bom empregado, um bom funcionário. Carta de recomendação. E você precisa escrever 2 ou 3 redações sobre aquela faculdade. Então, você tem que entender a faculdade. Esses são os principais requisitos. E, claro, você tem que ter uma formação no Brasil, um bacharel. Então, você tem que se formar no curso que nos Estados Unidos eles falam que é um curso equivalente à graduação de 4 anos americano. Que aqui, para nós, é o nosso bacharelado. Tá? Então, muitas pessoas, posso fazer com técnico, tecnólogo? 2 anos de estudo ou 3? Difícil. Tem que ser o bacharel. Tá? Tem esses requisitos, ok, dá para tentar. Só que você precisa entender muito mais se ele faz sentido para você ou não. Né? Se o MBA está alinhado com o que você quer para o seu objetivo de vida. Você está disposto, se você tem essa ambição de crescer, estar no topo um dia de uma multinacional, né? Ser um partner, um MD de um banco de investimento, um partner de uma consultoria, né? Se você tem essa ambição, vai te ajudar. Se você não tem, não esquenta a cabeça. Fica na vida que você está aí e seja feliz aí. Mas o MBA vai te abrir portas para você entrar nessas indústrias que hoje você talvez não tenha as portas abertas. Vai te abrir portas para você poder imigrar para um país como eu imigrei. Né? E não só isso, competir por empregos que o próprio americano não consegue entrar. E estar hoje onde eu faço parte da 0,5% da população americana em termos de renda, né? E eu e minha esposa juntos é facilmente 0,5%. Inclusive a Thaís, né, a esposa dele, também fez o MBA lá. Os dois foram juntos fazendo o MBA lá em Cornell. E os dois trabalham em banco de investimento hoje. Isso sim. Então, nossa renda combinada hoje é altíssima, né? E é eu acho que é 0,5% da população americana que chega nessa renda. Então, se faz sentido para o que você quer na ambição, ok. Então, acho que é isso que você precisa começar. Aí, se você fez sentido com esses 2 pontos que eu falei, você é da minha mentoria. E assim, e aí falando, né, não porque só conheço o Thiago há muito tempo, sou amigo dele e tal, mas na mentoria dele ele realmente vai te dar todos os atalhos. E se você seguir o passo a passo, acho que você tem lá o quê? 100% de aprovação. Então, 100% dos mentorados que seguiram o passo a passo que ele fala lá, conseguiram entrar em algum MBA. Sim. Hoje que eu falo, né? Hoje eu cuido de 15 a 20 alunos por turma, então eu também preciso dar muita atenção para esses alunos, né?
e eu acompanho eles por um ano. Então é muito diferente, né? É uma consultoria, onde eu acompanho eles por um ano. E eu dou todo o passo a passo que ele precisa, todo o processo. E dou feedback muito rápido. Então, um erro, uma dúvida aqui e ali, eu consigo ajustar o plano de estudos, o plano de pensamento daquela pessoa muito rápido, né? Ao invés de ela ficar quebrando a cabeça, né, várias vezes e perder 3 a 6 meses de estudo, às vezes eu consigo ajustar muito rápido. Então, assim, são poucas pessoas que eu cuido, né? E das pessoas que terminam a mentoria comigo e aplicam, 100% de aprovação. Nem todo mundo aplica, Thiago? Não, porque às vezes a pessoa mudou de emprego, foi para outro país. Os planos mudam, né? Todo mundo teve filho, fiquei doente, ok. Mas ela parou talvez esse ano, pausou, começa ano que vem de novo. Então tem muitos alunos que às vezes pararam comigo lá atrás, estão voltando agora, porque recalibraram os planos pessoais deles. E aquilo que você falou, tem que estar muito no momento, a pessoa tem que estar decidida, porque vai exigir uma dedicação. Muito. Os próximos 2 anos da vida, a partir do momento que entrou, vira exclusivo MBA. Exclusivo MBA. Então a pessoa tem que estar realmente, a vida dela tem que estar preparada e ajustada para ela passar por essa etapa que depois vai mudar a vida dela morando fora. Acho que tudo na vida, né? Para pensar o atleta olímpico, cara. Pô, esse cara treina 10, 12 horas por dia. O Phelps nadava 8 horas por dia. Então eu comparo assim a galera que quer entrar no mercado financeiro, ou no MBA de ponta, ou ser um investidor, ganhar muito dinheiro, ou ser uma pessoa renomada, flipando imóveis, no mercado digital, no que seja. Essa pessoa está trabalhando acima da média. Não tem cortar caminho, não tem trabalhar pouco, na minha opinião. Então, independente do que você quer fazer na vida, vai ter que se esforçar muito para chegar, fazer parte daqueles 5%. Né? Exato, sem dúvida. Eu acho que é como você falou, vale para tudo na vida, dedicação e sempre buscar mentores. Eu acho que as pessoas deixam isso aí muito de lá, não, isso é besteira, eu vou tentar sozinho. Quando você busca um mentor, você na verdade está comprando tempo para você, porque o cara já passou por aquilo. Nossa, hoje, olhando para trás, assim, minha carreira profissional e tudo que eu passei na vida, até você, pô, imagina você poder ter acesso a um Steve Jobs lá atrás, a um Bill Gates, né? Ou o próprio Davi Vélez, que fundou o Nubank. Cara, imagina você poder comprar uma hora dele, fazer uma mentoria com ele, se você quer abrir uma empresa, você quer ser empreendedor. Pô. Imagina eu lá atrás, poder sentar com o Thiago do futuro e sabe, aqui ó, faz isso aqui que você precisa fazer para você entrar. Ao invés de você gastar 20, 30 mil reais com esses caras aqui que nunca fizeram isso na vida, moram no Brasil, não conhecem nem o mercado americano e estão aqui te cobrando 30 mil para te ajudar. Vem aqui, ó, eu te ajudo aqui por 1/3 desse preço e eu já conheço tudo do mercado. Teria pago facilmente, né? Então, para tudo na vida, pô, acho que faz muito sentido ter um mentor. Até a gente falou do Davi Vélez, pô, o Davi Vélez que fundou o Nubank. Davi Vélez fez a faculdade dele em Stanford, o MBA dele em Stanford, uma das melhores faculdades do mundo, junto com Harvard. O Davi Vélez começou a carreira dele como banqueiro em Wall Street, foi para o mercado de private equity, que é um fundo que investe dinheiro em empresas, e depois ele foi para o mercado de venture capital, né, que é fundo que investe em startup. Davi Vélez, pela carreira dele, MBA que ele fez, abriu portas para uma carreira do mercado financeiro. Ele não só fez a carreira de banqueiro, mas ele fez a carreira que foi para o mercado de VC, de venture capital. O Davi Vélez, ele sabe tanto, é tão inteligente, ele viu tanto negócio, modelo de negócio dar certo, dar errado, e entende tanto. Chegou um momento na carreira dele e falou, cara, eu vou abrir a própria empresa. Porque ele estava investindo o dinheiro dos fundos de multimilionários em empresas e startups. Ele sabia o que dava certo. Ele é a pessoa que analisava isso. Ele foi lá e abriu a empresa dele. Então também você desenvolver competências e pegar esses pedágios, no futuro, quem sabe, pode te ajudar a abrir suas próprias empresas, que eu estou fazendo hoje. Né? E guess what? Quem está embaixo do Davi Vélez hoje no Brasil? Ele tem uma CEO lá, o presidente do Brasil, que fez MBA em Kellogg. A Cris Junqueira, né? Cris Junqueira. Fez o mestrado dela, MBA, em Kellogg, que é uma das melhores faculdades que tem de marketing. Né? Que é aquilo que você falou, né? Todos os caras que estão lá, CEO, CFO, os caras têm um MBA, tem um... E empresa de ponta, bancos e consultorias, todos, quase todos. Não tem como. Sim. Por isso que eu falo que o Flippercast ele fala de mercado imobiliário e outros assuntos mais, porque o cara entrou aqui para saber como que é o processo de comprar imóvel nos Estados Unidos e está saindo sabendo como que é fazer MBA nos Estados Unidos. E a intenção aqui é justamente essa, trazer gente de várias áreas, porque quando eu fui começar o podcast, eu falei, cara, todo mundo em algum momento vai comprar um imóvel. Então, todo mundo vai ter alguma relação com o mercado imobiliário. Por que não convidar pessoas que não são investidores ou corretores? Porque às vezes fica um papo chato.
para o cara trazer, contar um pouco da vida dele, da experiência dele, agregar com outros temas também aqui para o podcast. E tudo meio que ligando isso através de algum imóvel, alguma coisa, igual você comprar um imóvel em Manhattan. Não é qualquer brasileiro que compra lá imóvel em Manhattan. Então acho que é interessante trazer essa experiência e contar aqui para o pessoal. E aí, aproveitando também, né, quem quiser aprender como comprar imóvel para reformar e revender no Brasil, para fazer house flipping, você pode entrar na lista de espera do método house flipping. Provavelmente no momento agora as inscrições estão fechadas, mas tem um QR Code aqui na tela, aqui do ladinho, também tem um link aqui embaixo, você pode se cadastrar lá, entrar na lista de espera e aproveita já, também se inscreve no canal para você não perder, toda semana tem um episódio novo do Flippercast. Hoje recebi o Thiago aqui. Thiago, valeu, obrigado, o cara direto de Nova York, chegou hoje, né? Acabou de chegar hoje, foi almoçar, já veio aqui contar um pouquinho da história dele pra gente. Sigam lá o Thiago se você quer entender melhor essa parte de MBA. Vai lá para você aprender, não tem erro, muito conteúdo de qualidade. E te vejo no próximo Flippercast. Até mais.